Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, primeiro de tudo, é o episódio número 10. E aí, vocês que acompanham a gente nas redes sociais sabem que nós abrimos uma caixinha no Instagram e pedimos para vocês mandarem algumas perguntas, dúvidas que vocês tinham sobre nós, sobre psicologia, sobre qualquer coisa que viesse na cabeça. E aí, o episódio de hoje é um especial sobre nós. Tcharam! Maravilhoso, né? Eu acho que a gente podia começar esse podcast falando como que tá sendo pra gente essa experiência de gravar, né? Porque eu sempre quis, né, ter um podcast e tudo mais, então, pra mim, a experiência de estar aqui gravando foi muito desafiadora, né, de ter que lidar ali com situações, falar, e é uma fala diferenciada quando você tá no podcast, então aprender os ritmos, o que funcionava pra gente, né, cada uma é de um jeito, então esse processo de se encaixar, né, até do planejamento ali, a gente vai tendo que olhar, assim, então pra mim tá sendo um processo muito de aprendizagem, assim, sabe, muito legal de ser vivido, assim, e tô aprendendo várias coisas sobre mim que eu acho que eu não sabia ainda, né, e que tá sendo super legal, assim, então descobri que realmente isso, né, de refletir, de falar coisas, me parece que é algo que eu gosto bastante de fazer, né, de planejar, então essa parte de fazer roteiros e pensar em como vai ser o podcast também é uma coisa que eu tenho gostado bastante. E pensar, sabe, em cada detalhezinho, né, nas artes que a gente faz e em como a gente vai levar isso. Pra mim tá sendo muito legal, assim, essa experiência. Que linda! Ai, gente, eu adoraria que vocês vissem os olhinhos da Laura brilhando. Muito linda! Eu acho que pra mim também tá sendo um processo bem parecido. E vocês que nos ouvem, essa dúvida não surgiu, mas como a Laura começou a falar, ela é responsável por criar o roteiro e buscando alguns temas, trazendo algumas ideias de, olha, tava assistindo o filme, o que você acha? Eu tô muito doida. E eu acho muito legal que a gente acaba se complementando, né? Então, a Laura faz uma parte, eu faço a outra. Então, a parte de edição, essa parte, assim, mais chatinha, sou eu que faço. Porque eu adoro. Eu acho que combina com a minha personalidade chatinha. Ah, pronto. Não, mas é o que dá cara, né? Pro podcast, assim, o jeito que você edita, que você coloca um pouquinho de você ali, eu acho que até dentro do podcast também, né? Eu tenho esse negócio muito de planejar, de ser mais, algumas vezes até rígida, eu acho. E você trazer essa leveza, né? De tudo bem não sair como a gente imaginou aqui, dá pra gente fazer outra coisa legal sem ser dessa forma. Então acho que você traz essa leveza, assim, sabe? Sim. E aí você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que toda essa experiência tá sendo meio que a gente contra a gente mesmo. Porque aí a gente consegue perceber, por exemplo, igual isso que você trouxe, que você é um pouco mais rígida. Então você vai aprendendo a ser mais leve com esse processo. Então, tipo, olha, eu não gostei muito desse episódio. Aí eu, Laura, calma, tá bom, tá muito bom. Você falou muito bem. E da mesma forma que eu também tenho a minha rigidez, aí você fala, Débora, tá muito bom, ficou legal, não, para. Então, eu acho que essa luta é mais, pelo menos pra mim, é muito mais eu contra eu mesma. Sabe, eu contra esse meu perfeccionismo de, olha, não ficou perfeito. Eu tossi nessa parte, eu gaguejei. Mas eu acho que isso que é legal, porque a gente vai vendo todo esse processo se construindo, né? Então eu acho que, como você disse, tem sido um processo que tem ressignificado muita coisa. E eu amo, tô amando tudo isso. Ah, eu também. Mas agora a gente vai começar falando, né, respondendo algumas perguntas. Tem perguntas muito interessantes aqui. Sim. Né? E foram várias perguntas, então talvez a gente tenha que fazer 2 episódios, né, respondendo essas perguntas, porque a gente nem gosta, né, de falar aqui dentro desse podcast. Então, a primeira pergunta é: qual o sonho de vocês? E aí eu achei essa pergunta muito profunda,
Né? Porque eu fiquei pensando, assim, em vários setores da minha vida e qual seria o meu sonho, assim. Acho que eu não tenho um grande sonho, eu tenho sonhos, assim, que podem... Eles são super mutáveis, sabe? Não tenho um grande sonho da minha vida, assim. E aí eu já falei aqui, né, várias vezes que eu gosto sempre de estar em contato com a música, de ir pra shows e tal. Então eu tenho um sonho que é de ir em festivais fora do Brasil, assim, até dentro do Brasil, só que em outros estados. Então conhecer esses lugares a partir desses festivais, assim, que eu acho que deve ser uma experiência bem rica, assim, né? Você consegue perceber a cultura, ali conversar, a troca que tem dentro dos festivais é muito legal. Então eu tenho um sonho, assim, de viajar para vários lugares a partir disso, assim. Também sonho em viajar, né, em conhecer primeiro o Brasil todo, porque eu conheço um pouquinho daqui do Brasil, e depois expandir para fora também. Então, esse também é um sonho de conhecer lugares, que eu acho que tá muito atrelado também com outro sonho, né? Então, assim, na minha vida pessoal, acho que são esses sonhos, assim, que me vêm, sabe? Como maiores, assim. E da minha vida profissional, acho que entra muita parte de continuar sendo, né, psicóloga, de fazer realmente isso acontecer e tal. Então, acho que isso vem ali como um sonho, talvez no futuro ter a minha própria clínica ali, né, um espaço físico. Então, acho que são esses. E pra você? Ai, como você disse, essa pergunta, eu achei, primeira vez que eu já achei muito profunda. Eu fiquei, nossa, e agora? O que eu respondo? Porque tem vários mini sonhos também, né? Que não são nem um pouco minis, mas tá bom. Mas você foi falando e me fez lembrar muito de alguns dos meus sonhos. Então, um fato curioso sobre mim, eu tenho uma lista com todas as coisas que eu quero fazer antes de morrer. Que legal. Então, eu não numerei, mas eu acho que deve ter, por enquanto, umas 50 coisas só. Apenas. Apenas. Eu acho pouca. Ainda bem que a vida é muito longa, né? A gente pode fazer. Eu espero que seja. Porque eu quero cumprir todos. Mas nessa lista tem coisas muito pequenas, como... Pequenas assim... Pular de paraquedas. Até, sei lá, ver a aurora boreal numa casinha de vidro na Islândia. Nossa, esse é legal. Sim. Eu acho que esse também é meu sonho. Maravilhoso, né? Então eu tenho vários pequenos sonhos, mas eu acho que os que mais chamam a minha atenção são os que são voltados a viagens. Porque eu gosto muito dessa coisa da comunicação também. Então acho que a gente que trabalha com pessoas tem muito disso, né? Então o meu sonho desde muito nova sempre foi conhecer pessoas diferentes, sotaques. Então eu sou apaixonada por sotaques. Então desde muito novinha eu ficava imitando sotaques. Então eu sou uma baiana nata quando eu quero. Porque eu amo o sotaque da Bahia. Então eu começo a imitar e aí eu me sinto a própria pessoa. Então, e sem falar na questão da cultura, culinária e afins. Então eu acho que o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos é rodar o mundão por aí, conhecendo pessoas, conhecendo histórias, conhecendo lugares históricos, sabe? De pessoas que foram muito importantes. E eu acho que esse é o que mais enche meu coração. Quem sabe, né? A gente não faz um podcast viajando aí pra vários lugares. Ai, que delícia, eu quero. Quero muito. Vamos jogar aí, vai que acontece. Emoções em movimento em Madrid. Emoções em movimento... Sei lá, em qualquer lugar, né? Na Torre Eiffel. Imagina. Ai, que delícia, já gostei. Olha, gostei dessa pergunta, tá fazendo a gente sonhar mais. Próxima pergunta. Quando estão fazendo terapia, ficam avaliando a abordagem da sua psicóloga? Essa pergunta é ótima também. Olha, pra ser muito sincera, atualmente eu não fico mais avaliando a abordagem, mas quando eu iniciei o processo terapêutico eu analisava muito. Então parecia que eu era a psicóloga da minha psicóloga. Sério? Sério, era péssimo isso. Porque eu não entrei, quando eu iniciei, eu não entrei de verdade no processo terapêutico por conta disso. Porque eu era estudante, né? E estudante tem um pouco daquilo de... Eu sou muito bom,
Só que a gente aprende com o passar do tempo que a gente não sabe muita coisa, a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. E aí eu ficava analisando muito a minha psicóloga. De, tipo, se ela piscou 3 vezes, eu ficava, oxi, por que seu olho tá tremendo? O que será que esse olho tremendo significa? Tá. Então, pra mim, no começo foi muito difícil exatamente por isso. Porque eu não conseguia entrar no processo, porque eu queria analisar ela. E aí foi uma desconstrução, a gente começou a entender o porquê que eu fazia isso e tudo mais. Então, não acontece mais. E você, Laura? Eu acho que essa nunca foi, assim, uma questão pra mim. Porque dentro daquele ambiente é um lugar que... assim, eu me coloco tão vulnerável, sabe? Eu falo de tantas coisas minhas ali que eu pouco fico, sabe, olhando ali pra abordagem. É óbvio que depois, né, que a gente estuda isso, que a gente tem contato com isso, a gente sabe. Então, tem coisas... Quando a psicóloga vai conduzindo pra caminhos, eu falo... eu sei o que você tá tentando fazer. Sim. Mas assim, eu acho que é igual você falou, né? Se a gente ficar muito bitolada, assim, levando até para os meus pensamentos e inseguranças, assim, se eu fico muito bitolada com isso, eu até vou deixar de falar coisas dentro do processo, porque, eu sou psicóloga, então como que ela vai me ver, como que ela vai... Então, eu meio que desligo, assim, essa chavinha, sabe? É um lugar que eu, tipo, só quero falar tudo que tá aqui dentro. E quando eu comecei com essa minha psicóloga de agora, ela me falou um negócio e aí eu fiquei pensando, isso me fez relaxar também, que ela falou assim, olha, Laura, aqui dentro desse espaço eu vou esquecer que você é uma psicóloga. Então aqui a gente vai estar falando, né, de igual uma outra terapia, assim. Então me relaxou também, porque eu senti que eu poderia, sabe, fazer isso. Porque às vezes por trava, né, e até preconceitos nossos mesmo, a gente fica com aquele estigma de eu não posso sofrer porque eu faço isso, quando na verdade não, assim. Então, esse processo pra mim sempre foi um pouco mais tranquilo. É que eu acho que é muito comum de qualquer profissão, quando você tá com outro profissional da mesma área ali do lado, você dá uma travadinha de, opa... O que ele vai achar de mim, né? Que tipo de profissional ele vai achar que eu sou? Tipo, que profissional eu sou se eu chorar aqui na frente dele? Mas é isso, né? Eu acho interessante isso, porque às vezes a gente fica nos nossos próprios processos internos e pouco olha ali pro que o outro tá fazendo, sabe? Né? Então, às vezes, acaba sendo mais uma insegurança nossa ali do que o próprio, sabe, o jeito que ele fala e tudo mais. Exatamente. É isso. Então, vamos para a próxima. Vocês já sentiram raiva de um paciente? Tá, essa pergunta é muito legal. Né? Acho que eu já ouvi ela algumas vezes, essa pergunta. E eu acho importante a gente falar aqui que psicólogos, eles são seres humanos também. Então, eles sentem coisas ali dentro do processo terapêutico, mas eu acho importante, e isso é uma questão, né, que a gente aprende muito até dentro da faculdade, a olhar pra gente enquanto terapeuta e olhar pro processo. Então, o que é meu e o que é do outro, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente tá ouvindo uma história de sofrimento, onde tem ali muita tristeza, muita angústia, e você começa a se sentir triste, você começa a se sentir angustiado. Então, a gente precisa saber diferenciar, né? Por isso que a gente faz a terapia, a supervisão. Então, sabe, olhar o que é meu e o que é do outro. Mas pode acontecer de dentro do processo terapêutico a gente sentir muitas coisas. Teve um caso que eu fiquei com raiva e eu percebi durante o atendimento que eu tava ali com aquele sentimento, porque era um paciente, né, de muito tempo, assim, a gente conseguiu fazer várias evoluções, só que em um contexto específico era muito difícil para ele. Então ele não generalizou ali. Então ele começou a voltar alguns comportamentos que ele fazia, e aí isso foi me gerando uma raiva que eu fui ficando bem enérgica, assim, né, na sessão, e aí eu percebi que aquilo era meu, aquilo falava, né, sobre os meus processos e não sobre ele.
Então, é importante, eu acho que esse processo da gente avaliar, porque a gente vai sentir muitas coisas, a troca humana faz a gente sentir muitas coisas. Então, é olhar sempre para esse processo, né? Eu acho que você pontuou algo que é muito legal, que é isso de saber dividir o que é nosso e o que é do outro. Porque às vezes realmente acontece de você estar sentindo uma raiva que não é sua, ou que realmente é sua. E aí, colocar cada uma dessas coisas no lugar. Tipo, tá, isso daqui é meu, então eu tenho que levar pra minha terapia. Isso daqui é do paciente, eu tenho que devolver isso pra ele, que isso não é meu. Então eu acho que no meio do caminho a gente vai entendendo tudo isso e vai colocando cada um desses sentimentos, dessas emoções nos devidos lugares. Então isso eu acho muito legal do processo terapêutico. E também respondendo essa pergunta, eu já senti sim, mas por conta de algo que um paciente fazia, que ele não fazia só comigo. Então tinha muito a ver com o contexto de vida dele. Então era algo que provavelmente ele gerava em todo mundo ao redor dele. E aí a gente não conseguiu trabalhar isso porque o paciente ele encerrou a terapia assim de uma forma muito brusca e a gente não conseguiu trabalhar tudo isso. Mas como você disse, é algo que realmente pode acontecer. E aí eu achei muito legal que eu também consegui dividir isso de, olha, isso daqui não é meu. Essa raiva, ela não é minha, esse sentimento, ele não é meu. Então vamos entender o que tá acontecendo. E eu acho que uma outra pergunta que dá pra gente puxar, que é uma que eu ouço bastante, é assim... Você gosta de atender todos os pacientes? Teve um paciente assim que você não gostou de atender ou achou chato? Como que foi pra você? Eu acho que eu nunca tive um paciente que eu achei chato. Só que eu já tive um paciente que tinha um processo muito parecido com o meu. Então isso me incomodava. Porque eu acho que na terapia a gente, como psicóloga, a gente percebe muito isso. Que o paciente ele traz muitas coisas que nós precisamos trabalhar em nós também, como pessoa. Então eu tive um paciente que ele tinha muitas questões parecidas com a minha. Então isso me incomodava muito. E aí começava a gerar algumas coisas em mim que eu ficava, mano, como assim? Eu não quero trabalhar isso agora. Então, mas te pegava ali. Exato, e aí eu tinha que olhar para aquilo e trabalhar aquilo. Mas eu não tive até o momento nenhum que eu falo, nossa, essa pessoa é muito chata, que chata. Então, é esse o ponto, assim, né? Porque a gente tá lidando não com um fato específico, a gente tá lidando com a história de vida. Exatamente. Né? Então a gente entende que ele tem aquele funcionamento pelo contexto que foi dado a ele. Né? Então, por exemplo, é igual você olhar o Coringa. O Coringa, se você olha ali ele na visão do Batman, ele é um vilão, né? O Coringa ele é um vilão. E aí você vai ver ele como uma pessoa horrível, como uma pessoa detestável, ele faz muita coisa errada. Quando você assiste o filme do Coringa, você cria uma certa empatia por ele, você entende o porquê que isso aconteceu, porquê que ele chegou naquele tipo de comportamento, né? E ele fez aquilo, precisa ser responsabilizado por aquilo, mas você vai criando ali um vínculo com ele, né, durante o filme. E é o que acontece com a gente na terapia, né? Então a gente olha muito para aquele indivíduo, a gente olha para várias partes dele. Então é isso que você falou, né? Não que de repente não aconteça, né, de você ter mais vínculo com o paciente do que com o outro, mas é difícil porque você conhece ali o inteiro daquela pessoa, né? Exatamente, a gente não vê só um fragmento como a maioria das pessoas, tipo, nossa, essa pessoa é muito chata. A gente vê tudo. A pessoa realmente se põe ali como vulnerável, né? Traz as dores, as alegrias, traz tudo. Então não tem como a gente falar, nossa, fulano de tal é muito chato. Não tem como. Sim, não tem. E aí, a próxima. Como vocês conseguem se desligar do trabalho após ouvir tantas coisas? Olha, quando eu comecei a faculdade, eu achei que eu não ia conseguir me desligar. Porque eu acho que desde sempre, eu sempre fui muito voltada. Eu acho que o meu cerne, a minha vocação é muito voltada a pessoas. Então eu acho que se eu não fosse psicóloga, eu trabalharia com alguma coisa, alguma outra profissão que fosse voltada para ajuda, sabe? Para pessoas. E então eu achava que eu não ia conseguir me desligar. Porque eu sempre tento estar presente, acho que é algo meu. Só que aí no processo eu percebi que a gente precisa se desligar.
porque senão a gente, sei lá, morre, surta. Só que ainda assim eu acho que é um processo muito difícil, porque às vezes eu tô na minha casa lavando a louça, eu fico, nossa, fulano de tal tem uma entrevista hoje. Nossa, tomara que dê tudo certo. Nossa, não foi essa música que o tal paciente falou? Então, tipo, várias coisas vão conectando. Só que eu acho que é diferente quando a gente lembra de um paciente, ou se não lembra de algo, tipo, olha, eu vou indicar isso pra tal paciente. E quando a gente fica muito presa naquela história, como se nós fizéssemos parte como alguém atuante dentro daquela história. Então, são coisas diferentes. Então, eu acho que não tem como a gente se desligar 100%, só que também a gente não tá inserida dentro desse contexto. Então, não sei se ficou confuso, se deu pra entender. Acho que é total isso, assim. A terapia, ela é um processo de conexão ali. Então, não tem como a gente não lembrar, né? Quando eu lembro até hoje de uma situação que uma paciente estava esperando a resposta de um processo que ela estava fazendo, e daí ela conseguiu, e aí ela me falou, mandou mensagem, e eu comecei tipo, vibrar na hora, sabe? Então, é igual você falou, tem coisas que a gente vai lembrar ou associar, assim, né, na nossa vida, mas é o que você falou, né? A gente não pode tomar isso como uma dor nossa, porque a gente não tá ali pra resolver um problema, né? A gente tá ali pra ajudar a pessoa a lidar com tudo aquilo que tá acontecendo. Então, é muito esse processo, assim. E aí, como que eu faço quando é uma sessão que é mais difícil, que de repente eu fico, né, mais carregada, às vezes a gente sai muito tensa, né? Eu pelo menos saio tensa, assim, de algumas sessões, ou aquilo mexeu comigo, sabe? Em pontos, assim, difíceis. Eu tento olhar pra isso, eu tento acolher isso, né? Então, se eu tenho sessões muito perto uma da outra, o que eu faço é escrever tudo que tá na minha cabeça, sabe? Todos os questionamentos, todas as minhas angústias, eu tiro aquilo, coloco tudo num papel, né? Até se eu lembrei de alguma coisa que eu preciso estudar, que eu preciso fazer, eu coloco. Tento parar, assim, sabe? 5 minutinhos só pra respirar, pra entender, pra voltar, o que eu tô sentindo, qual parte do meu corpo que tá falando aqui, né? E aí eu vou voltando. Se são atendimentos mais espaçados, aí, além de fazer isso, eu vou fazer uma outra coisa que eu gosto de fazer, né? Então, por exemplo, quando eu tô em casa, eu vou fazer carinho no meu cachorro, sabe? Eu vou tomar um café, sabe? Um copo de água, olhando pra qualquer coisa, não pensando em nada. Então, eu vou fazendo coisas que eu gosto de fazer, assim, também pra me ajudar, sabe? Pra cuidar de mim naquele momento também. Que é algo muito importante, né? Gostei das suas práticas. E eu acho muito legal que é meio que uma prática de atenção plena, né? De voltar ali pro presente, aqui e agora. Sim. Que a gente precisa fazer isso sempre. Vamos pra próxima. Qual caso ou paciente que mais impactou vocês? Tá. Acho que aqui eu poderia falar de algumas situações, assim, que me impactou. Mas eu acho que uma que pegou bastante foi fazer um atendimento familiar com uma pessoa trans. E aí foi muito difícil. Foi muito difícil porque, nossa, parecia uma sessão meio infinita, assim, porque rolou muito... Eu ouvi coisas muito difíceis que mexeram ali nos meus valores, né? Você é um monstro, né? Coisas assim bem difíceis que rolaram, que eu tive que entrar e que eu tive que falar assim, aqui é um ambiente onde a gente vai se respeitar, onde a gente vai olhar, ninguém aqui pode falar, né, coisas que vão ofender o outro e tudo mais. Mas assim, parecia que sempre estava pisando em ovos, sabe? Então foi um atendimento muito complexo, assim, de lidar. Até porque eu não poderia expor ali o paciente a mais um trauma, né? Porque falar sobre isso reativava várias coisas nele. Então foi assim, de muito manejo, né? E quando a gente faz um atendimento familiar,
a gente sempre pensa nos pontos que convergem, né? Nos pontos de aproximação, né? Pra gente conseguir criar uma linha de raciocínio, um fio condutor para aquilo que está acontecendo. Então foi muito difícil porque mexeu nos meus valores, sabe? Mexeu ali em coisas que na minha vida não acontecem dessa forma, eu não... Como que eu posso falar? Eu não tolero, né? Então foi difícil, assim, porque mexeu um pouquinho comigo, mas a gente foi entendendo, foi ouvindo a dor de cada um e a gente foi traçando, assim. Nossa, que pesado. Ai, eu até senti todo esse peso. Ai, vou ter que fazer sua atenção plena depois desse episódio. Nossa, pesadíssimo. Eu acho que eu nunca tive um caso assim que me impactou muito, tanto ao ponto quanto esse que você trouxe, que eu acho que deve ter sido extremamente pesado. Mas eu lembro de ter atendido um caso de um paciente que ele era muito violento. Então, o ambiente, a sensação do ambiente é muito pesada, porque dá essa sensação de que a pessoa vai me agredir aqui e agora. Então, e ele trazia muitas questões dentro do atendimento sobre violência que aconteceu no ambiente dele, ou que fizeram com ele, ou que ele fazia com as pessoas. E, como você disse, acho que isso mexia muito com os meus valores. Eu sou uma pessoa que eu não tolero violência, e isso mexe muito comigo. E aí era muito difícil fazer os atendimentos com ele justamente por isso, porque eu me sentia muito mal, tanto durante o atendimento quanto depois, porque realmente era muito pesado. E... nossa... vamos para a próxima pergunta. Tá muito pesado. Tá, realmente impactou você, né? Sim, muito. Nossa, credo. Tá. Porque tem isso, né? Às vezes mexe, assim, em questões que são importantes pra gente, ou com valores nossos. E por isso que a gente sempre precisa estar sensível a tudo isso, né? Então, a colocar também limites ali, né? O que eu me sinto confortável de atender, o que eu não me sinto confortável. Porque a gente lida com tantas coisas que a gente também precisa ter esse cuidado, né? Sim. Com a gente aí. E a próxima pergunta também é sobre situações difíceis. Qual a situação mais difícil que passaram no estágio? No estágio? Deixa eu ver se eu resgato alguma situação na memória. Eu não me lembro de nenhuma situação difícil no estágio. Mas eu lembro que assim que eu me formei, enquanto eu esperava o meu... CRP? Isso, a liberação do meu CRP... eu fiz meio que um estágio, fiz um trabalho voluntário, mas eu não podia atuar como psicóloga porque eu ainda não tinha o CRP, né? Então eu fazia meio que um estágio. E aí eu lembro que durante esse estágio era um estágio voltado para a área social. E aí nós tivemos que entrar dentro da casa de uma dessas pacientes. E a situação foi muito difícil porque ela morava numa comunidade, então a gente teve que adentrar dentro dessa comunidade, aí tinham pessoas armadas, tinha o tráfico totalmente exposto. Então foi uma situação muito difícil, porque imagine, uma pessoa saindo da Zona Leste para ir para Zona Sul, entrar dentro de uma comunidade, entrar dentro de uma casa. Então foi muito difícil, eu acho que no sentido de, não de caso muito difícil, mas da situação. Da realidade ali que você não tinha. Porque aí eu cresci do lado de uma comunidade, só que eu nunca tinha entrado dentro totalmente como dessa experiência. Então, de ver o tráfico, ver pessoas armadas. E aí eu entrei dentro dessa casa e era uma casa muito simples, sabe? Com móveis quebrados, faltando alimento, faltando roupa. Sabe? Uma situação de muita vulnerabilidade. Então, eu acho que isso foi muito difícil. Sabe, essa situação de como que eu vou lidar aqui? Então, agora faz sentido todo esse contexto que a paciente trazia em sessão, porque olha essa realidade dela e eu acho que isso mexeu muito comigo também. Acho que cabe dentro um pouco da outra pergunta também, a anterior, né? Mas uma situação que mexeu muito comigo e foi muito difícil nesse sentido. Eu acho que a minha experiência foi muito parecida com a sua, assim, porque... eu fiz um estágio na faculdade que foi no CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, e aquilo mexeu muito comigo também. Foi o estágio que eu mais gostei de ter feito. Eu aprendi muito,
né? Mas eu tive contato com realidades muito diferentes da minha, né? Então, e ali você olha realmente como as pessoas são negligenciadas, como as pessoas sofrem preconceitos pelo transtorno. Então, eu entrei em contato com coisas muito difíceis, assim, e às vezes pessoas que são totalmente abandonadas pelos familiares, né? Porque é realmente muito difícil ali. Então, a gente fazia visita domiciliar. Então, assim, situações que chocavam um pouco, né? E eu tinha um diálogo muito bom, assim, com um psicólogo de lá. Então, ele me contava as histórias, né? Foi a primeira vez que eu presenciei, assim, um paciente em um surto psicótico, sabe? Então, eu vi coisas ali que até então eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto. Então foi um lugar que me impactou muito por conta, né, de nunca ter acessado aquilo. E ali eu ressignifiquei, assim, muito da psicologia, né? Como a psicologia ela pode ser potente, como ela pode acessar todos os lugares, sim, ou muitos lugares. Então ali deu um significado a mais, sabe, pra mim, assim, sobre o que é uma área social. Então, acho que é algo que me conectou ainda mais. Então, me impactou dessa forma. Bem parecida, né? Bem parecida. Eu acho que é por ser social, né? Eu acho que quem é da área social encara tudo isso com mais frequência do que a gente que tá mais na área clínica, né? Sim. E são demandas, às vezes, bem diferentes, sim, né? Sim, exatamente. Como eu consigo dizer não para as pessoas? Essa é boa. Quer começar respondendo? Tá jogando pra mim, né? Muito boa, que eu vou deixar você responder. Eu acho que a gente, como psicóloga, responde tudo com um grande depende, né? Porque aqui a gente precisaria avaliar o porquê que você não consegue dizer não. O que tá por trás, né, de dizer um não? É medo de desagradar as pessoas? É medo de alguma punição? Ou não é medo? Entende? A gente precisaria saber o motivo pelo qual você não consegue dizer não, né? O seu funcionamento, ali a sua história de vida, como que você foi ensinado e aprendeu a ser. Então é muito relativo, né, do porquê que eu não consigo dizer não. Mas eu acho que, tentando dar uma resposta para essa pergunta, eu acho que a gente pode olhar muito para as nossas necessidades, né? Sim. Como eu estou agora, como eu me sinto agora, o que eu preciso agora, né? Eu acho que é algo muito voltado para si, né? Porque às vezes a gente vai pegando várias demandas por não conseguir dizer não e vai se sobrecarregando, isso vai virando algo muito maior do que realmente era para ser. Então eu acho que é um processo muito de você olhar para o seu aqui e agora, né? Que a gente falou de olhar para esse momento presente e analisar, sabe? O que eu consigo, qual demanda é mais importante. Então, acho que é um olhar muito ali para as suas necessidades no momento, né? E aí, avaliando isso, a gente pode avaliar, olha, se eu pegar essa atividade aqui que me passaram, o quanto que vai me sobrecarregar, né? O quanto realmente eu quero fazer isso também, dependendo do que for, né? O quanto que isso vai me gerar um sofrimento maior se eu fizer. Então, sabe, questionar nesses aspectos, assim, e olhar muito para as necessidades. Eu fiquei pensando também o quanto que algumas pessoas não conseguem dizer não, e ao invés de se sobrecarregar, que foi o caso que você trouxe, fala que sim, e aí em cima da hora fala assim, putz, fiquei doente. Porque tecnicamente não é um não, é um eu fiquei doente, não consigo fazer. Exatamente por não conseguir fazer não. Então fala um sim de imediato, mas acaba não fazendo. Então, como você disse, acho que vai depender muito do contexto. Tanto que é esse eu não consigo dizer não e me sobrecarrego, eu não consigo dizer não, mas também acabo não fazendo porque eu acabo gerando uma mentira e não faço aquilo.
Se colocando em problemas ainda maiores, né? Exatamente. Então, acho que vai depender muito desse contexto de vida. Mas eu acho que de imediato o que eu diria para a pessoa que fez essa pergunta é tentar entender se por que você não consegue dizer não. O que você sente dizendo não? É porque, sei lá, eu não sei qual vai ser a resposta do outro. Eu acho que o outro não vai gostar de mim. Então eu diria, olha para isso que te move e tenta entender isso. Olha, por que eu não consigo dizer não? Por que esse dizer não é muito difícil pra mim? Porque você já tem uma resposta pra essa pergunta. Por que pra mim é difícil? Então, eu acho que é isso que eu responderia pra não ficar só no geralzão. Porque só não depende. Pra não ficar só no depende. Tá, eu acho que é muito legal, né? Eu acho que acaba se complementando também. Sim. Por que vocês escolheram psicologia? Houve um momento de quero cursar psicologia? Muito boa essa pergunta também. Não vou jogar pra você dessa vez. Mas é uma pergunta que eu não sei responder de um todo, sabe? Tipo assim, olha, eu escolhi a psicologia porque assisti um filme e achei a profissão maravilhosa. Não. Então eu não consigo te responder qual foi o momento que eu escolhi a psicologia. Mas eu tenho alguns amigos de quando eu estudava no fundamental. Esses amigos falavam que eu já falava que eu seria psicóloga. E eu não lembro disso. Então eu lembro que no ensino médio eu já falava que eu queria ser psicóloga. Mas porque eu queria exatamente trabalhar na área social e ajudar pessoas que têm contextos de maior vulnerabilidade. Então, esse era o meu sonho. Então eu quero ajudar pessoas a se sentirem melhores, a se sentirem mais realizadas, seja numa coisa pequena ou numa coisa grande. Então eu acho que não sei quando eu escolhi a psicologia, mas eu costumo dizer que é ela que me escolheu. Então eu acho que eu nasci pra isso. Fofo! Como que ela te escolheu? Ai, para, Laura. É isso que eu sinto. Eu sinto que é ela que me escolheu. E você já pensou em fazer outra coisa, assim? Ou nunca passou pela sua cabeça? Já tive uns devaneios. Mas eu não consigo me enxergar em outra profissão. Então eu já pensei, tipo assim, olha, isso daqui é muito legal. Porque tem outras coisas que eu gosto. Tipo, por exemplo, eu amo anatomia. Então, tipo, eu cursaria isso porque tem anatomia. Ou seja, qualquer curso da saúde, né? Você faria. Exatamente. Mas entendi, eu sou muito voltada pra essa área. Então, tipo assim, são coisas que eu acho legal, mas eu não sei se eu faria como a psicologia. Então, quando eu era mais nova, algumas pessoas falavam, você tem vocação pra ser advogada. Você defende muito bem as pessoas ao seu redor. Só que eu falava, mas não é o que eu quero, não é o que o meu coração pede. Então, não quero. Então, por isso que eu acho que entra nessa parte de parece que ela me escolheu também, não foi só eu que falei assim, psicologia, legal. Gostei. Ela sempre esteve presente aí com você. Sim, sempre. Desde pequena, e eu hoje, como adulta, né, tenho alguns amigos do meu pai que vão lá em casa e eles falam muito isso, de olha, desde pequena você já tinha um perfil de psicóloga. Ficava só sentadinha balançando a cabeça. Que legal! Eu dei risada escutando isso. Aí eu fiquei, tá bom, obrigada, vou levar como elogio. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. E pra você, como que foi? Pra mim acho que foi o total oposto. Eu sempre me vi fazendo tudo, né? Eu acho que eu poderia ser muitas coisas na vida, assim, porque eu sempre me vi, sempre fui indecisa, assim, sempre me vi fazendo um pouquinho de tudo. E aí, eu posso responder essa pergunta, eu vou dividir ela. Porque, assim, eu conheci a psicologia através, olha que voltas, através de um curso de um técnico em marketing que eu fiz no ensino médio. Lá tinha uma matéria que era psicologia, sei lá, era uma psicologia voltada muito para a parte de estratégia, de marketing, e da publicidade. Então foi nesse sentido, só que a professora era maravilhosa e ela fez eu me encantar pela psicologia, eu fiquei encantada. E ali surgiu a minha paixão, né?
minha família, ela tem uma veia social, uma veia de aprendizado muito, muito forte. Então, a minha mãe é assistente social, as minhas tias são professoras. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, sempre esteve ali ao meu redor. E talvez por isso eu me encantei, né, por tudo aquilo que a psicologia podia trazer. E aí eu comecei a ver séries de psicologia, coisas de psicologia, eu achava o máximo, mas eu não entendia direito se eu queria a parte da psicologia ou a parte da sociologia, que eu também amava muito. Então eu estava no meio termo, assim, só que eu acho que a psicologia em si, ou essas áreas sociais, elas vêm com muito estigma, né? Você não vai ganhar bem, você não vai ter trabalho, Então, muitas vezes a gente é levado nessa onda aí de não faz sentido. E aí eu gostava muito de biologia também, né, na escola. E aí, nessa fase de escolher o que eu vou querer ser e fazer, eu fui pra biologia e falei, já que eu gosto disso, então eu vou prestar um curso que é mais voltado para isso. Então, eu prestei biomedicina. E aí, dentro desse curso de biomedicina, era muito difícil pra mim, porque era muito exatas. Era muito exatas pra uma pessoa de humanas, entendeu? Mas, enfim, continuei ali, eu fiz 1 ano e meio de biomedicina, então foi bastante tempo, mas eu tava em sofrimento porque realmente eu não via sentido, sabe, em estar ali. E aí eu lembro que teve uma aula eu não lembro o nome da matéria, mas era de genética. E aí ela contou de um caso que era uma menina, que o corpo dela se desenvolveu como um corpo feminino. Ela se sentia como uma menina, então era uma menina ali. Só que, geneticamente falando, ela não era XX, ela era XY. Caramba! E aí a professora foi contando, né, sobre esse caso e tudo mais, o que poderia ser, e falando de uma parte muito orgânica de tudo isso. E aí eu lembro que eu fiquei muito assim, meu Deus, mas e essa menina, e como que foi e tal? E aí eu virei pra professora e falei assim, tá, professora, mas e depois? Como que foi contar? Como que ela ficou se sentindo? Como que... Aí a professora olhou e falou assim... Então, Laura, na verdade a gente para aqui. Nossa parte é fazer o exame. Agora, como ela vai lidar, o pós disso, não é o biomédico que faz. Ali eu entendi, eu falei, tá, então realmente isso aqui não é pra mim. E aí eu saí da biomedicina e daí que eu fui cursar a psicologia. Então foi um curso onde eu tive que me desconstruir bastante, principalmente porque eu vinha dessa lógica muito biomédica. Mas que eu acabei me encontrando, sabe? Quando as coisas começam a fazer sentido, assim, na sua cabeça. E eu via que eu conseguia entender e conseguia me conectar sem fazer grandes esforços pra isso acontecer, sabe? Então foi essa minha história. Que linda! Mas assim, olhando pra mim, eu poderia ser outras coisas. Eu gosto muito eu poderia ser veterinária. Eu poderia ser fonoaudióloga. Mas são profissões voltadas pro cuidado. Pro cuidado, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Duvido que você seria TI. Realmente. É chato pra gente. Isso é muito chato. A gente gosta de pessoas, nem que seja um bichinho, um animalzinho. Mas é o cuidado. Eu não seria TI nunca. Coisa chata. Com todo respeito a todos os TIs, viu? Que deve ter alguém aí que tá me escutando. Vocês são muito importantes, obrigada. E de repente pra eles é super legal, né? Mas pra gente... pra mim, vai. Acho que é muito isso do trabalho ser muito nesse movimento, né? Tem muita ação. Exatamente. É muito diferente um caso do outro. A pessoa pode ali ter questões parecidas, mas sempre o funcionamento é diferente. Então acho que isso sabe, que me cativa e me motiva de entender. A gente falou um pouco disso, né, no primeiro episódio do porquê que a gente escolheu e veio essa coisa muito de curiosidade, né? Tanto aqui, meu como seu. Então, de ter essa curiosidade de sempre olhar, né, pra esse ser humano. Sim, eu também acho muito bonito processos de evolução, né?
Eu acho que nada me traria mais satisfação, acho que nenhuma profissão, do que ver isso, sabe? Você vê uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme e aí a gente vê essa pessoa saindo desse processo e conseguindo lidar com aquilo que era muito difícil e, sabe, transformar tudo aquilo em algo diferente. Então eu acho isso muito bonito. Não tem outra profissão que me deixaria tão satisfeita quanto isso. Então, que lindo. Que lindinho nós estamos falando da nossa profissão. E agora vamos para nossa última pergunta desse episódio. Débora, qual conselho você daria para alguém que está começando a cursar psicologia? Eu não me preparei para essa resposta. Corre, Zura. Faz enquanto ainda dá tempo, falando tão bem da psicologia. Olha, eu acho que tem que gostar. Eu acho que a primeira coisa para quem quer começar ou quem está cursando a psicologia, você tem que gostar disso. Porque tem muita gente que começa o curso achando que a terapia é grátis, tudo bem que você tá pagando a mensalidade, né? Mas que vai ser muito legal. Então eu lembro que quando eu estava cursando, teve um dia que eu cheguei em casa chorando e eu falei assim, eu sou muito burra, eu odeio essa faculdade. Eu tô fazendo o que eu amo e mesmo assim eu tô odiando. É porque, na verdade, eu estava passando por situações difíceis na minha vida, que eu ainda não fazia terapia, não estava conseguindo lidar, não tinha entendido tudo que estava acontecendo ali. E aí o meu desempenho na faculdade começou a cair, então a minha média era sempre 8,5, 9, 9,5. E aí caiu, tipo assim, fiz uma prova e eu tirei 4,5, 5. Então, tipo, eu tava me sentindo a pior pessoa. Só que eu não tinha parado pra observar o contexto de, olha, você não tá no momento legal, vamos ter um pouco mais de compaixão. Só que pra Isso mim... também aconteceu comigo na faculdade. Horrível, né? Só que é muito frustrante aquilo de, poxa, eu tô fazendo tudo certo, tá dando tudo errado e aí eu acho que a partir do momento que eu parei, percebi que tinha muita coisa acontecendo, eu consegui ter um pouco mais de compaixão comigo e as coisas foram melhorando. Tipo, olha, tudo bem você ir mal um semestre. O importante é você não pegar uma DP. Vamos focar pra tentar pelo menos passar. Só que eu acho que o conselho que eu daria primeiro é isso, sabe? Entender o porquê que você tá cursando psicologia. Olha, eu tô cursando porque eu quero me conhecer, que eu já ouvi muito isso. Então eu acho que o processo não é esse. Aí usou pra terapia. São coisas diferentes. Vamos buscar a terapia, que é o que vai te ajudar nesse processo. Mas se você sabe o porquê que você tá cursando, se faz sentido pra você, mete as caras, vai. Se dedica, esteja aberto. Eu acho que o curso ele é transformador. Por mais que não é um processo de autoconhecimento, mas ele traz a gente para refletir sobre muitas questões, sobre a desigualdade, sobre políticas públicas, coisas que pelo menos eu não tinha acesso no meu ciclo ali, meu ciclo familiar, de amigos. Então, para mim foi transformador. Então, tem algumas pessoas que que me conhecia antes de eu entrar na faculdade, depois que eu terminei, falam, Débora, sua faculdade te transformou. Te fez muito bem, que fez você sair daquela caixinha que você vivia e te trouxe um monte de conteúdo que você precisava. Então, sim, acho que esteja aberta pro processo, esteja aberta para viver o que vier. Então, acho que esse seria o meu conselho. E eu acho que você falou tudo, assim, o que eu acrescentaria mais é o que você falou, né? Esteja aberto, porque o curso de psicologia também é um curso que vai te desconstruir em muitos aspectos, assim, né? Então você precisa estar ciente que isso pode te causar ali várias coisas durante o processo também. São conteúdos que a gente lida ali, são conteúdos que a gente lida ali nas aulas. Então, por vezes, se isso não tiver resolvido em você, pode te afetar, pode causar alguma coisa. Por isso que é importante a gente sempre revisitar e, inclusive, fazer. E é super incentivado isso no curso de psicologia, fazer terapia, né? Inclusive, eu comecei a fazer terapia justamente na faculdade, que alguns processos foi justamente nessa fase, né? Que eu não tava bem, não tava legal, muitas coisas estavam mexendo comigo, e daí eu fui procurar o processo. Então, e eu acho que me desconstruiu muito, porque é igual eu disse na pergunta anterior, eu vim de uma lógica muito biomédica,
né? Então, acessar aquilo também é de desconstruir, de pensar que nós não somos seres somente orgânicos. Nós temos outros conteúdos ali também. Então, isso foi difícil. E uma outra coisa, tem em mente que nunca vai ser só a psicologia, né? Então, se você for para a área clínica, você vai ter que aprender sobre gerenciar, fazer o seu negócio, né? Sobre coisas que envolvam ter um negócio. Se você for para a área social, eu tinha um professor que falava assim, você não pode só ser psicólogo. Você tem que ser psicólogo e saber tocar violão, e saber, né? Porque essa área social, ela é muito dinâmica e ela precisa muito, né, do indivíduo ali. Então, estude para além da psicologia, sabe? Busque outras fontes ali, né? De conhecimento e coisas que você pode ir aprimorando, né? Porque mexe muito com esse processo criativo, né? Dentro da psicologia. Então, a gente precisa também beber de outras fontes, estudar coisas que não são só da psicologia. Sim. É isso, né? Sim. Terminamos, então, esse episódio. Então, por enquanto, é isso. Nos sigam nas redes sociais. Emoções em Movimento Podcast. E te encontramos na semana que vem. Tchau. Tchau.